Oi, bom dia. Eu resolvi gravar isso aqui para a gente explicar. Vou passar para vocês cada uma das partes de nota de aula. Então, aqui vai fazer um resuminho sobre o coronavírus, tá? Como ele apareceu, onde ele apareceu e as formas de transmissão, tá? Então, o que nós temos que entender aqui? Vou falar para vocês. Primeiramente, o que nós temos que saber? O que é um vírus? Um vírus, ele é um ser tão minúsculo, que ele nem é estudado em nenhum reino da natureza. Então, ele não entra nem no reino monera, nem no reino protista, nem no reino fúngico, nem no reino animal e nem no reino vegetal. O vírus é um ser vivo estudado separadamente. Por quê? Porque ele não tem características de seres vivos. Todo ser vivo, ele é formado por célula, mesmo que seja apenas uma, como uma bactéria, porque a unidade básica da matéria viva é a célula. E o vírus não tem. O vírus é um ser acelular, ou seja, ele nem célula ele tem, mas ao mesmo tempo os cientistas acreditam que ele pode ser considerado um ser vivo, por quê? Porque ele tem a capacidade de se reproduzir. Só que detalhe, o vírus, ele é um hospedeiro completamente dependente. Ele é um parasita obrigatório. Por quê? Naquele corpo, naquela célula que ele vive, que ele hospeda, ele vai depender dela para o material genético dele ser jogado para outra célula, e assim ele participar e fazer a sua reprodução ativa. Se não existir um ser vivo que é capaz de hospedar ele para que o material genético dele seja jogado, ele morre. O que acontece com o vírus quando é colocado sobre uma mesa, sobre um plástico, sobre a maçaneta de uma porta? Ele vive por algum tempo, mas depois de um certo tempo, ele não consegue jogar o material genético dele e reproduzir e formar novos vírus. Por isso que muitos cientistas ainda não consideram o vírus em nenhum dos 5 reinos. Nós temos 5 reinos na natureza: monera, protista, fungo, animal e vegetal. O vírus não faz parte de nenhum deles, porque ele é considerado um ser diferente. Por isso, ele não é tratado como um ser vivo. E muitos cientistas, agora para vocês verem, gente, ele é minúsculo, nem em microscópio comum você consegue ver o vírus. Para se visualizar um vírus, ele precisa de um microscópio eletrônico muito potente, que depois nós vamos comentar sobre isso, para poder você localizar um vírus. Porque ele é extremamente pequeno. Mas pelo fato do tanto que ele tem de pequeno, ele tem de mortal. Dependendo da doença que ele transmite, ele pode causar a morte da pessoa. Dependendo da doença que ele transmite, ele pode causar sequelas nas pessoas. Então, no caso da Covid-19, nós sabemos que é um vírus transmissor que foi descoberto transmitindo para as pessoas no final de 2019, por isso recebeu esse nome. Mas o que nós podemos ver aqui? O que nós podemos entender? Que existe desde 1960 o coronavírus existe. Estão por toda parte e é a segunda principal causa de resfriado comum. Então, os resfriados comuns são causados por coronavírus. Existem vários, ó. Alfa coronavírus 229E, alfa coronavírus NL63, beta coronavírus OC43 e assim por diante. Mas o que nos chama a atenção? Aqui é o SARS-CoV, MERS-CoV, são vírus que causam síndromes respiratórias, né? Que foram descobertos em 2002, em 2012, mas o SARS-CoV-2 que causa a Covid-19, ó. Alert, coronavírus de Covid-19. Por quê? Porque foi em 2019 que ela foi descoberta primeira vez esse vírus dentro de um corpo de um ser humano. Os coronavírus são comuns em muitas espécies de animais, incluindo camelos, gado, gatos, morcegos, mas só raramente infecta seres humanos. Ou seja, eles são zoonóticos, eles vivem, né, são parasitas de seres animais, menos, não é que o ser humano não seja um animal, mas ele vive dentro de corpo de alguns animais racionais, que são mais comuns. Agora, a partir de agora, ele já começa a entrar no nosso corpo, causando
toda uma deformidade nas nossas células. O SARS-CoV foi transmitido aos seres humanos na China em 2002, a partir do gato de civeta, né, uma espécie de animal que existia naquele lugar. E o MERS-CoV foi transmitido através do dromedário, que ele é muito parecido com o camelo. Uma grande variedade de cepas de coronavírus circulam entre os animais, mas ainda não infectou seres humanos. Sobre o novo coronavírus, a suspeita atual é que tenha sido transmitido aos humanos a partir de morcegos, né? Então, que eles usavam através dos morcegos, que muitas vezes, muitas pessoas, muitos chineses usavam até na própria alimentação, né? Foi através disso que veio, que foi transmitido, que foi passado aos seres humanos o coronavírus ou transmitido a Covid-19. Os primeiros casos de pneumonia causado por uma nova cepa tipo coronavírus, que até então não havia sido isolada em humanos, apareceram na cidade de Wuhan, província de Hubei, na República Popular da China. Aí, gente, a partir disso, né, que o doente começou, através de tosse, de espirro, ou através da fala, a transmitir ele para outras pessoas, e assim foi transmitido de uma para outra, e chegou ao ponto que nós chegamos hoje, com mais de 260 mil brasileiros mortos, né, e muitos milhões de pessoas contaminadas. Ele pode ser transmitido através da tosse, né? Você tossir, espalha o vírus e pode entrar no corpo de outra pessoa. Do contato direto de pessoa com pessoa, através de abraço, de beijo. E quando o doente fala, as gotículas podem chegar até 1 metro de distância. Por isso que nós falamos tanto, que é pedido tanto sobre o distanciamento social, as pessoas ficarem uma distante das outras. E já quando espirra, elas podem dobrar o seu percurso, né? Vamos dizer assim, elas podem alcançar até 2 metros de distância passando de uma pessoa para outra. Transmissão indireta, através de contatos que não sejam de pessoa para pessoa, através de você pegar numa maçaneta, no mesmo copo que a pessoa, no mesmo talher, de dormir na mesma cama. Por isso que fala-se do isolamento social. As pessoas que têm sintomas, que estão suspeitas de coronavírus, ou que estão doentes com exame positivo, elas precisam estar isoladas para evitar com que o estágio de transmissão aconteça. Quando a pessoa tosse cobrindo a boca com as mãos, ou passa as mãos na boca, essas gotículas ficam nas mãos dos doentes e passam para objetos e superfícies quando o doente os toca com as mãos sujas, que é o caso de transmitir para a maçaneta, para as portas, né, para os corrimões das escadas e assim por diante. As gotículas podem ficar viáveis, ou seja, capazes de infectar outras pessoas, né? Nessa superfície ou objetos de algumas horas a vários dias nesse período, qualquer pessoa que tenha contato irá se contaminar com o vírus, mesmo que o doente já não esteja mais ali. Outra coisa, é importante ressaltar que o vírus é frágil, fora de um organismo biológico, como eu comecei falando no início. Ele precisa de um ser vivo, de uma célula viva para se reproduzir e procriar e formar novos vírus. A partir do momento que ele está num lugar onde não existe capacidade de reprodução, ele não pode se reproduzir, ele morre. E aí ele morre, ele não reproduz, ele não forma outro, e assim vai diminuindo, né? Então, isso não significa que quando a gente recebe, né, encomendas de correio despachadas da China, que não vão apresentar riscos à saúde, porque o período desse produto chegar é longo. Até então, ele pode morrer, a não ser que alguma pessoa toque, né, e ainda ele esteja vivo e pode fazer acontecer a transmissão, sim, tá?